Oi, gente, aqui é o Fernando Sérgio. Fiz uma engenhoca aqui, que de uma certa forma vai dar iluminação ao que eu quero mostrar para vocês. E aproveitei aqui uma casinha de boneca que é da minha neta, que vez por outra ela passeia, para apoiar os livros, para ficar algo diferente. Você vai se perguntar, mas por que assim? Porque na vida, às vezes, você tem que ter um mínimo de improviso. Então, este livro aqui que você está vendo é Só o Amor Constrói. É uma psicografia minha. E, na verdade, a inspiração veio do Richard Velocity, um espírito, sim senhor, que foi norte-americano, na época que viveu na vida das 3 dimensões, e hoje é espírito e de grande sabedoria. Muito bem, aqui você tem 50 anos de comunicação. Um livro que foi lançado em 2013 e que, na verdade, até hoje você só deve encontrar na internet, notadamente no Mercado Livre. E este livro, que até hoje circula, inclusive também nos países de língua portuguesa, principalmente em Portugal e também no Brasil, através lá em Portugal, da FENAC.pt, aliás, FENAC.pt. E também ele circula através do Mercado Livre. Muito bem, e você poderia estar se perguntando, Fernando, o que é esse livro, o que os livros são para você? Eu acho que é a sequência de uma carreira que dura já há muito tempo, porque foi Deus que permitiu, na verdade, que tal acontecesse. Sabe, na verdade, quando eu era menino em Juiz de Fora, eu sempre segui muito o lado da escrita, sempre gostei muito de escrever coisas e tal. Eu estou só acertando aqui os ponteiros, tirar isso daqui, que senão ainda vai fazer barulho. Muito bom. Então, mas era muito menino. Então fiz peças de teatro, representei peças as mais diversas também, né? Tive contato com atores, fui autor. Em 1970, a Prefeitura Municipal daquela cidade me deu o prêmio de melhor autor de teatro com a peça Terra do Anjo e do Diabo. Você vê que aí já tinha uma inspiração, porque na verdade essa peça explicava que essa criação do ser humano, que é o diabo, né, em última análise, outra coisa não é senão a ignorância. E falava de uma maneira bem suave, falava de uma maneira sarcástica, por assim dizer, né? E foi realmente uma realização muito interessante. Com o dinheiro disso eu vim para o Rio de Janeiro, e o resto, muita gente que acompanha o rádio sabe exatamente, ou parcialmente, aquilo que eu fiz no rádio. Foram e são muitos anos de rádio. E aí, uma das coisas bem-sucedidas à época foi, sem dúvida, a palavra amiga. E a palavra amiga, ela que a gente tenta fazer aqui, exatamente como fazia no seu início. Por quê? Porque foi nos anos 80, eu tenho dúvida se 84, 85, por aí, houve um movimento muito interessante, porque as grandes rádios na época eram a Globo, né, da qual eu pertenci durante muitos anos lá no passado, e era também a Tupi. E acontece o seguinte, que não tinha uma outra rádio alternativa, né, de fala, de reportagens e tal. E aí o senhor João Saad, da Bandeirantes, aceitou a proposição do nosso então diretor, o saudoso Pérez Leal, de fazer uma rádio pujante, digamos assim, de fazer uma rádio pulsante, e que seria a Rádio Bandeirantes, né? Então, ele tinha um canal no Rio de Janeiro, que era um canal chamado Rádio Guanabara, e ele resolveu transformar isso em AM, né? Porque na época o FM não tinha expressão, e resolveu transformar em rádio Bandeirantes. E daí contratou vários comunicadores, entre eles eu também. E aí a gente foi fazer esse trabalho. A programação inicial era de 6 às 9, o Antônio Carlos Bianchini, de 9 até 1 da tarde, o grande, extraordinário e saudoso amigo Haroldo de Andrade. De 1 da tarde até às 4 da tarde era o não menos importante Paulo Lopes,
né, que até hoje é comunicador em São Paulo. E de 4 da tarde até as 6 da tarde era o meu programa. De 6 às 7 era uma novela. Queria restabelecer o rádio novela com o Aldenora Santos, que coordenava, uma saudosa amiga também. O fato é que quando veio, naquela época era o Ibope, hoje tem vários institutos, quando veio o primeiro Ibope, ele se apavorou, ele, Pérez Teal, porque na verdade descobriu que aquela novela não estava dando muita audiência. Mas não daria talvez porque já tinha ultrapassado o modelo, né? Com certeza não por causa dos talentosos que faziam essas novelas a partir até da Aldenora, mas resolveu aproveitá-los em outras áreas e suprimir a novela e me dando mais 1 hora. Então ficamos de 4 da tarde até 7 da noite. E o que fazer, Fernando? Por quê? Porque a gente tinha que enfrentar do outro lado, né, a poderosa Ave Maria da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, com o não menos importante Júlio Lozada, figura que eu tive a honra de conhecer e que já está na pátria espiritual. Muito bem, então eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma palavra amiga. Por quê? Porque era muito comum no rádio, em todas as emissoras que eu passei, os ouvintes confiam, ou não, mas quando confiam nos comunicadores, eles sempre, às vezes, naquela época, era a época da carta, eles mandavam cartinhas, né? E nas cartinhas, pois estou com problema em casa, porque, por exemplo, a minha mulher adora o cachorrinho, mas eu não gosto. É uma bobagem, às vezes, que é simples de se resolver e de opinar. E outras mais veementes, né? Porque o meu marido não deixa faltar nada em casa, mas ele me trai com outra que eu sei e tal. E aí a palavra amiga se propõe o seguinte, não é conselho, porque conselho é uma coisa de muita responsabilidade, mas é opinião. Quer dizer, olha, Fernando Sérgio dá uma opinião para você, se você acha que deve segui-la a partir do problema que você nos desnuda, nos apresenta, muito bem. Se não, descarta essa opinião e siga em frente. Isso acabou fazendo um sucesso muito grande há muitos anos atrás. Eu nem vou perder muito tempo com isso, apenas explicando a história desse livro aqui, que é o Vida e Sucesso, né? Que ali eu mostrei, aqui eu tenho que mostrar de forma contrária. Esse Vida e Sucesso está até marcado aqui, porque eu quero ler uma coisinha aqui. Então, o que seria o Vida e Sucesso? O aproveitamento dessa inspiração. Na época da Band, nós tivemos mais de 30 mil cartas, é coisa que não acabava mais. Né? Me lembro até que o Pérez botou um acrílico lá na porta, uma caixa de acrílico, uma montanha de cartas e tal. E vamos sintetizar. Veio a editora e me pediu que fizesse esse livro depois do sucesso dos 50 anos de comunicação, que é justamente este livro aqui. Então veio o Cláudio José, que era meu editor, falou, Fernando, faça mais um livro e tal. Eu resolvi então fazer um livro, e o título Vida e Sucesso. Agora, o que quer dizer vida e sucesso? Não é você ter dinheiro, você pode ter, nada mal, mas você pode ter muito dinheiro e não ser uma pessoa feliz. Assim como você pode não ter dinheiro e ser uma pessoa feliz. O ideal seria, então, a mediana parte, né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Então, justamente explicando que, no caso da vida, você agradecer a Deus pela portabilidade, pelo fato de você ter vida, e, posteriormente, também, o sucesso é o estar bem-sucedido. Mas o que é o bem-sucedido? É materialmente? Não. Pode ser, mas necessariamente não. Até porque todo aquele que estiver muito bem-sucedido materialmente, por exemplo, suponhamos que nesse momento está me vendo aí um presidente de banco, e de banco bem-sucedido, que tem aqueles que não foram tão bem assim, né? Isso não quer dizer nada, porque em 20 anos ele vai curtir, provavelmente, se sobreviver, toda a puxação de saco que vai haver no entorno e todas as condições que o dinheiro dá. Mas a partir daí não. Chega a idade, que alguns apelidam de melhor idade, e que eu posso chamar de sinceridade.
que é a amostra da vida, que todos nós ficamos diferentes, todos nós vamos ter os cabelos grisalhos, alguns brancos mesmo, a barba, por exemplo, quando eu deixei crescer a barba, eu imaginava que ia ainda aquela barba preta, e não é mais. Também, meu amigo, minha amiga, com 79 anos de idade, agradecendo a Deus pela lucidez, está de bom tamanho. Então, o que eu quero dizer é isso, quer dizer, tudo depende do nosso pensamento, da maneira que a gente vai olhar a vida, e tudo depende de uma palavra que começou a ser moda, começou a ser moda agora, de uns tempos para cá, dos anos 20 para cá provavelmente, chamada resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade de você absorver eventuais tombos da vida, eventuais dificuldades na vida, eventuais doenças na vida. E a partir daí, você pode, se lhe for dada a capacidade de sobreviver fisicamente, você pode adaptar a sua vida numa condição ainda melhor, porque você terá consenso, conhecimento daquilo que eventualmente fez com que você passasse um mau bocado, e aquilo tornar-se-ia, de repente, digamos assim, um objeto do teu progresso. Eu quero dar um alô para o José Rodino. Alô, José Rodino, muito obrigado por sua fidelidade aos meus programas, viu? Muito obrigado, um bom dia para você. Para Luísa Paradiso, para a Cristiane Lemos, para a Flávia Machado, que faz um trabalho muito bonito de hipnoterapia no sentido do progresso das pessoas. Brevemente pretendo tê-la aqui. A Mônica Laurindo, Aninha Silva e também a Adélia Patrícia. Muito bom. Na medida do possível, eu vou falando aqui os nomes. Então surgiu isso no rádio, e o rádio ficou durante muitos anos. Eu fiquei no rádio até o ano de 2017. A partir daí, por espontaneidade, por necessidade até, porque na verdade eu fui passar um período na Europa, a convite até do meu filho, e depois, quando voltei, já o clima não era o mesmo, houve algumas dificuldades na rádio que eu trabalhava, e eu também já estava com o caminho que eu imaginei seguir, ainda seguindo, mas a gente sabe que adorava fazer o programa que eu fazia na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, que era Super Madrugada Tupi, com o Fernando Sérgio. Só que há um momento na vida que você tem que dizer, olha, basta, Por quê? Porque era muito bom por um lado e muito puxado por outro lado. Porque, na verdade, eu chegava na rádio às 9h30, 10 horas da noite, e saía 3h30 da madrugada, chegando em casa era meia hora de carro, mas todos os santos dias, Então, aquilo chegou a um ponto que você, não, mas peraí, você descobre que seria melhor, pelo menos, parar e fazer aquilo que a gente faz despretensiosamente pela internet. E foi isso que aconteceu. A partir daí você pode perguntar, alguns chamam, Fernando, volta para o rádio, Fernando, você faz falta no rádio. Eu fico muito feliz. Tem dessas pessoas, tem aquelas que são ao contrário, você não faz falta nenhuma, Tem. E uma coisa que eu aprendi com o meu querido amigo e saudoso também, Alfredo Raimundo Filho, que foi o nosso diretor, é que as palavras negativas, elas devem entrar por aqui e sair por aqui, ou se possível, nem entrar. Eu me lembro que certa feita, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, havia uma figura que ela tem problemas mentais. Pessoas que fazem isso são pessoas mal resolvidas. Então ela, curiosamente, no início me elogiava por carta, depois passou a me esculhambar literalmente. E esculhambar não só a mim, não, a todos os comunicadores da Rádio Tupi. E a turma foi ficando preocupada, porque havia palavras de baixo calão. Alô, pro Alan Filho, como vai, meu filho? Tudo bem? Desculpa te chamar de meu filho, Um abraço para Marisa Tavares, já falei dela? Não. A Ritinha Mota, o Ronald Van de Camp, meu amigo querido, Gessé Reis, Otávio de Melo, em Santa Catarina.
Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: então naquela época o diretor reuniu nós que éramos os comunicadores da Rádio Tupi, e eu estou falando de uma época que era até anterior ao grande Antônio Carlos, que eu aproveito para mandar um grande abraço, no caso da Rádio Tupi, porque ele já brilhava, evidente, brilha há muitos anos, desde a Rádio Globo, né? ou até antes dela. Mas na Tupi não, naquela época eram outras pessoas. Não todas, outras, algumas que não estão mais lá como eu, mas outras que também brilham até hoje, como o Cláudio Monteiro, o Garcia Duarte, né? O nosso querido Penido, que voz maravilhosa, né? Tanto o Penido quanto o Antônio Carlos, meu Deus, e também, olha, o Zé Carlos Araújo, né? Tantos maravilhosos locutores. E na época, então, os comunicadores se sentiam agredidos, porque chegavam aquelas cartas e os caras, você é isso, você é aquilo, você está perdendo o cabelo. Não tem coisas assim. E o Alfredo, com a sua vasta experiência de grande diretor de rádio, né, olhou para nós, chamou uma reunião na sala dele e disse: olha, gente, não toquem no assunto, não respondam, porque o que a pessoa quer é notoriedade. Então não tem que, passa batido, a rádio vai tentar a sua maneira de descobrir quem é. E sabe que isso foi descoberto por acaso, porque um dos nossos comunicadores, não me lembro exatamente qual, foi fazer o cabelo no cabeleireiro, descobriu um velho lá, que não é porque era velho, mas é porque ele era meio píssico, e que contou abertamente, sem saber que ali estava um comunicador do rádio, que ele esculhambava todo mundo o tempo todo, e esses FDP não são capazes de falar o meu nome, que era justo o que ele queria. E a partir daí o senhor, até a gente soube mais tarde, veio a falecer, o que é uma pena, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você tem notoriedade, seja no que for, nunca você vai encontrar, digamos assim, a mesma opinião sobre você. Não vai. E assim é com a gente também. Você vê uma novela assim, poxa, Arthur, que ótimo e tal, aquele outro, e nem tanto. E às vezes nem é o cara que não é nem tanto, às vezes é o personagem que foi escrito que é fraco, né? Então nasceu a Palavra Amiga na época da Rádio Bandeirantes, ela passou depois pela Manchete comigo mesmo, depois passou pela Tupi durante muitos anos, e eu gostava muito de fazê-la. Então, um dia, um ouvinte daqui, o Vanderlei Raff Silva, disse: Fernando, por que você não faz a Palavra Amiga no rádio? Então, aproveitei e falei: vou fazer às terças-feiras, para tentar dar uma motivação, para dizer para você que não existe carreira sem dificuldade. Se eu não tivesse dificuldades, eu não teria superado essas coisas. O que é preciso a gente perceber é o seguinte: aqui estamos todos de passagem. Essa é que é a grande realidade, né? Os de ontem já se foram, os de hoje nós estamos aqui, e amanhã só Deus sabe exatamente qual de nós poderá ficar ou qual de nós poderá ir. Vou precisar aqui do óculos para contar uma história para vocês curiosa, que está aqui na página 15 do livro Vida e Sucesso. Agradecendo a todos que compraram esse livro e também agradecendo ao pessoal lá de Portugal que pode fazê-lo na FENAC PT, através da internet. E aqui no Brasil você pode achá-lo através agora me fugiu, da Mercado Livre. Muito bem. Então, eu como sou espírita, você sabe, eu acredito na reencarnação, não fico discutindo isso não. Para mim existe, para você eventualmente pode não existir, não tem o menor problema, a gente não pode terminar a amizade por causa disso. Vai que ela existe, existe. Então, o grande escritor e poeta alemão, o Goethe, ele escreveu: a alma do homem é como a água, vem do céu e volta para o céu, para depois voltar à terra em um eterno ir e vir. E eu vou mais além, não é só a terra não.
Porque tem aqueles que argumentam contra, dizendo o seguinte: ué, mas por que então que nós temos 8 bilhões de pessoas, se tudo começou com um casal, no caso Adão e Eva? E na verdade eu sinto dizer que não começou com um casal. Esse casal foi uma forma poética de demonstrar a raça adâmica, ou seja, as inúmeras almas que vieram para que esse planeta se transformasse na grande escola que é. E tanto isso é verdade, que senão todos teríamos realmente a mesma descendência. Você já deve ter imaginado aí filhos e mais filhos. Então não estou contrariando a Bíblia, não, senhor. O que eu estou demonstrando é que ela foi feita para uma época, e essa época a pessoa tinha que ter uma noção daquilo que era. Mas basta você olhar um oriental, você sabe que é diferente de ti. Basta você, por exemplo, olhar um russo, você vai saber que ele é diferente do norte-americano. Basta você ir na África e você vai saber que aquelas pessoas lá são também diferentes dos brasileiros, e assim sucessivamente. Então, seria muito curioso que todos os filhos dos mesmos pais, de repente, não tivessem a mesma, digamos assim, a mesma tendência de pele, essa coisa toda. Aliás, cabe aqui até um raciocínio muito interessante que a gente demonstra na medida que se pode demonstrar nas palestras, né? Em trazendo para vocês essa informação. Mas aqui, por que eu disse isso no Goethe? Porque aqui, ó, na página 15, tá, algo dizendo assim: depois de 51 anos de profissão de radialista, naquela época que foi lançada a primeira edição desse livro, hoje já tem muitas, né? Ainda me surpreendo com o meu amor pelo rádio. Isso é verdade, isso é verdade. Amo o rádio. Fernando, você não sente falta? Sinto falta, sim. Gosto de ouvir os meus colegas de vez em quando, mas estou em paz com Deus, estou em paz comigo. E gosto muito da imagem, porque quem é jornalista, quem é radialista, gosta de aparecer. Mas, Fernando, você não quer cumprir horários? Hoje, não. Hoje eu cumpro aquilo que eu estabeleci para mim. Em termos futuros, só Deus sabe, né? Mas hoje não. Agora eu estou feliz que muitos dos meus queridos amigos, inclusive a gentileza que eu acabo de ver aqui do Alan Filho, dizendo: tranquilo, você é nosso. Muito obrigado, Alan, muito obrigado. Então eu contava a história, eu não preciso ler isso aqui para dizer para vocês. Eu era menino, com 12 anos de idade aproximadamente, faz tempo, e eu ia a pé da Academia de Comércio, que é um colégio de padres, que hoje é uma grande universidade em Juiz de Fora, e ela ficava no alto de uma ladeira bem aguda mesmo, sabe? Mas era um colegião espetacular. E então, quando eu ia para casa de volta, isso na época que havia o ginásio, essa coisa toda, quando eu ia para casa, eu ia com um coleguinha, ia de pasta e tal, porque eu ia a pé, pegava o bonde, lá em Juiz de Fora já tinha bonde, né? E esse bonde me deixava provavelmente uns 300 metros de casa, que era fácil para andar. Muito bom. Então um dia eu estou descendo com o meu colega, o Milton Homem de Faria, quem eu mando um grande abraço, né? Há anos que eu não vejo, e tinha lá naquela cidade um realejo. Você sabe o que é realejo? Era um cidadão com uma... Outro dia até vi aqui na rua, como é que eu diria, com um carrinho pequeno, com uma série de cartõezinhos de sorte. Você vai ser engenheiro, você vai ser nada, você vai ser... Enfim, e você dava uma moedinha e ele tinha um periquito. E esse periquito ia lá e buscava aleatoriamente o cartãozinho que estava na caixinha. Aí eu, com 12 anos de idade, dei a moedinha do meu lanche e trouxe como é que chama? A sorte, né, tirada. Aí eu li a sorte e falei: puxa vida, eu não pensei que ia viver tanto. Falei: é mesmo, é. Então dizia um monte de coisa, algumas que realizaram, outras que não. E no final dizia assim: quanto à vida na Terra, você vai viver 62 anos. Falei: puxa vida, mas é muita coisa, com 12 anos de idade, nossa senhora, vou viver 50 anos. Pra vocês terem uma ideia, hoje eu estou casado com a Samira há 45 anos. Mas fica na cabeça, cuidado, você não superlativar
uma informação, porque é isso que gera a chamada ansiedade, né? Eu não vou dizer que eu não tenha tido ansiedade quando era adulto, porque seria mentira, mas não naquela época. Se eu vou morrer daqui a 62 anos, ora, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, tá? Aí, um belo dia, cheguei aos 60 anos. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí, mesmo com toda a cultura, sabedor de que a morte não é o fim, sabedor de que você vai para um caminho da quarta dimensão, da quinta dimensão, da sexta dimensão, saiba lá quantas dimensões a mais tem, mas a perda dos entes queridos é uma coisa séria para qualquer um, por mais que você saiba que isso é uma coisa que pode ocorrer mesmo. E aí eu comecei a ficar preocupado. Naquela época, eu tinha um amigo querido, ô Fernando, não se preocupa com isso não, isso é a vida, rapaz, é a vida e tal. E realmente, mas fica a marca. Alguém disse para você algo que não é bom, você deixa lá no escaninho, mas volta e meia tá... Bom, chegou o ano de 62 e não houve nada. E poderia ter havido, mas não houve nada. E vejam vocês hoje, pasmem-se vocês, eu sou um senhor de 79 anos, que sou capaz de caminhar 4, 5, 7 quilômetros todo santo dia, também com a ajuda de médicos queridos, né? Por exemplo, o cardiologista Dr. Cícero Munhoz, que eu não vejo há muito tempo, mas quero mandar um abraço para ele, do nosso querido Dr. Silvio Provenzano, que é meu médico pessoal. Eu tenho uma honra muito grande de tê-lo como amigo. Enfim, a gente precisa de aditivos vez por outra, não é mesmo? Como você está com uma dorzinha de cabeça, toma este ou aquele comprimido que eventualmente vai minimizar a dor. Então não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, apenas sou grato a Deus a oportunidade de estar com você aqui e de uma certa forma de ter lucidez, porque o grande adversário acima dos 60 anos é o mal de Alzheimer, né? Porque é até um ato que para nós é muito difícil de entender, mas para os espíritos de luz, em alguns casos, se torna até algo que vai, digamos assim, proteger aquela pessoa que talvez não devesse ter continuação saudável do ponto de vista de físico. Aí você poderia perguntar, Fernando, mas essa história é incrível, porque você está se desnudando aí. Não estou não, seria muito feio, senão. Não, eu estou dizendo do que eu parei para pensar, eu estudei a minha vida inteira, estudei a espiritualidade. Eu tive uma situação ocorrida, para vocês terem uma ideia, onde é que você se baseia nas coisas que você fala? Bom, existe uma experiência, eu me formei em parapsicologia, mas não essa aqui, através do Instituto do saudoso professor Arildo Bernac, que era em Ipanema. E isso me permitiu, em algum momento, dar aula de parapsicologia. O que eu entendo como parapsicologia, o que quer dizer isso? Paralelo à psicologia, né? Porque a psicologia, quando o cidadão vai estudar, e eu não fiz psicologia, ele fica sabendo das coisas, das reações, ele pode orientar muitíssimo bem, a exemplo do meu querido Luiz Aibinder, que se você não viu, você tem que ver, ele tem respostas extraordinárias, é um grande psicólogo, grande amigo por sinal, e ele participa do programa às quintas-feiras, às 9 da manhã. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no caso da parapsicologia, a qual eu me ative, e até hoje sou mais aluno do que profissional, o que acontece? É uma coisa paralela à psicologia. O paralelo à psicologia quer dizer isso pode ser, não quer dizer isso é, né? Então, nas aulas que eu tive a oportunidade de dar em faculdade, que foi exatamente onde até conheci meu amigo Garcia Duarte na fila dos professores para receber o cascalho, né? Nessas aulas eu mostrava a tendência espiritualista sem dizer é assim, porque ali você tem que respeitar as crenças de cada um, né? Se tiver um evangélico, ele vai dizer não é assim, vai haver o arrebatamento, patati patatá, uma determinada época. Se for no católico, o católico é mais permeável pelas novidades e pelos sofrimentos também pelos quais já passou.
Se for um budista, a imagem dele é um pouco diferente. Então você, quando você faz um determinado curso de parapsicologia, quando você dá esse curso, você diz, olha, pode haver reencarnação. Mas como espírita eu diria, existe a reencarnação. Então, na parapsicologia, para quem estuda profundamente, existe um termo que é a experiência de quase morte. E essa experiência de quase morte, inúmeras pessoas já passaram, inclusive eu. Eu tive essa experiência, não que duvidasse disso em absoluto, mas não tinha tido até então. Há 13 anos, acho que 13 anos a gente faz agora em agosto. Eu sempre fui uma pessoa saudável, embora alérgico à poeira, enfim, mas saudável, né? Fui, digamos assim, atleta quando era garoto, quando era jovem, era corredor, né? Eu gostava muito de corrida, mas muito mais de velocidade do que a chamada corrida de fundo, que é uma corrida em que tem muitos quilômetros por aí. Ainda hoje corro um pouquinho, mas ando mais do que corro em torno do Maracanã, enfim. Então naquela época, quer dizer, eu estou dizendo para você, já não se passaram tantos anos, né? Foi quando eu lancei este livro aqui, ó, Vida, 50 anos de comunicação. Comecei aos 62 anos e lancei esse livro em 2012, então eram 50 anos, né? 1962 que eu comecei, perdão, deu a impressão de que eu comecei com 62 anos de idade, não, eu comecei com 16 anos na extinta Rádio Industrial de Juiz de Fora, da família Mendes, do Dr. Sérgio Mendes, e Geraldo e Gudesteu, aos quais eu tenho muito orgulho de ter pertencido. Mas, para você ter uma ideia, essa coisa do pertencimento faz parte, porque você tem que começar a carreira em algum lugar, não é? Então, nessa época, há 12 anos atrás, eu me julgava ótimo. Eu andava fazendo ginástica, essa coisa e tal, e comecei a ter uma dor desconhecida. Eu fui num determinado hospital, né? A pessoa me examinou. Isso é o cuidado que a gente deve ter, porque se o médico for muito jovem, nem sempre acerta o diagnóstico. E eu estava certo, você está com bronquite. Toma esse remédio e tal, vim para casa. Tomei o remédio e descobri uma coisa curiosíssima. Às vezes que eu ia com a minha mulher ou com colegas andar, eu estava fazendo um esforço muito grande para andar. Um sentimento de prisão mesmo, né? Aí não, está errado. Deixei passar uma semana, fui de novo. E na verdade aí se descobriu que eu tinha tido um infarto do miocárdio. Coisa que para muitos, e eu estou te falando, que você saiu agora, egresso de uma situação dessa, saiba que é bem possível você estar falando desse evento 12 anos depois, 13 anos depois, como eu estou falando. Muito bom, fui superado, botei 3 stents, hoje eu tenho 6 stents no corpo e sou capaz, daqui a pouquinho mesmo após essa fala, eu vou sair por aí andando loucamente. E tenho uma vida razoavelmente feliz. Muito bom. E quando eu entrei no hospital que me salvou a vida, que foi o hospital que hoje não tem mais, mas é o Santa Terezinha, hoje é o Pan-Americano, de qualquer maneira eu estive nos dois, que eram da mesma organização. Quando eu estive, 3 médicos me cercaram assim, eu estava na maca, e eu pensando assim, eu estou feliz, porque vi 3 médicos, poxa, nunca imaginei, isso eu quero agradecer a Deus, eu nunca imaginei, naqueles 6 dias que eu passei na UTI, eu nunca imaginei que eu fosse morrer daquilo. Quando nada, se tal acontecesse, seria uma felicidade, do ponto de vista de não ter imaginado, porque os últimos dias meus na Terra eu teria vivido sem preocupação. As pessoas diziam lá que eu era o cara mais feliz ali, porque eu brincava com todos eles, apesar do infarto que não doía mais. Mas, por outro lado, isso não é muita vantagem, porque os outros 4 companheiros da UTI, então, estavam todos entubados e eu não. Bom, o que aconteceu?
porque aconteceu quando, ainda voltando no tempo, quando eu cheguei no início que foi descoberto que o infarto, injeção daqui e tal, uma série de providências, de repente eu me senti meio como se eu estivesse encolhendo, entendeu? Isso é a maior maneira que eu posso dizer. Alguns vão dizer para você que entrou num túnel de luz, alguns vão dizer para você que viram este, aquilo e tal, só que ele assim, né? Que eu encolhi, quando eu saí e eu olhei, eu estava numa planície maravilhosa, branca, e vi centenas, para não dizer, centenas, não sei se tinha centenas, não contei, mas muita gente, todos de branco, daqui para baixo. O curioso é que daqui para cima eu não via, sabia que havia um rosto, mas não via o rosto. E eu me dirigia a um deles que eu, por intuição, sabia que era o chefe deles. Então, a sensação, isso foi segundos, gente, a sensação foi tão maravilhosa que eu olhei para esse cidadão e mentalizei, porque não era fala, eu mentalizei, olha, eu estou me sentindo tão bem, tão maravilhado de estar aqui, que eu quero ficar. E esse cidadão disse, olha, mas não é o seu momento agora, por isso você vai voltar. Voltei com essa sensação. Primeira vez que eu conto isso no rádio, que eu me lembro, pode ser que eu tenha contado no passado. A gente também esquece muita coisa, né? E eu voltei, eu me lembro que um dos médicos que ali estava, o Dr. João, disse, olha, você nos deu um susto. Talvez aquele fosse o momento que eventualmente eu desencarnaria. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Não desanime, não dê guarida a pensamentos negativos. Eles acontecem. Eventualmente, como eu aos 12 anos, você vai lembrar, né? E vai ficar um pouquinho preocupado, procura alguma coisa para se preocupar. Procura uma leitura, se necessário for, procura um psicólogo, se necessário for, procura um psiquiatra. O importante é você ser o dono de si mesmo. Ah, mas tem influências negativas? Tem, na vida tem. Mas a gente sabe sair delas. Como, aliás, soube sair, realmente, vou ver se dá para mostrar aqui para você, porque aí, vamos ver se eu boto aqui, Marlene Cavalcante, um alô para você, querida. Vou mostrar aqui, ó. Vamos lá. Ó, só o amor constrói. Esse cidadão aqui, ó, Richard Velocity, foi quem me ditou esse livro. Ah, Fernando, como é que é ser médium? Médium todo mundo é. Médium quer dizer meio. E meio é aquele que eventualmente sofre as influências do meio. No meu caso, eu estou muito longe de ser um médium como Chico Xavier e outros mais famosos, extraordinários e tal. Mas, obrigado, Marlene Cavalcante, dizendo que é maravilhoso o relato. Muito obrigado, querida. Mas, no meu caso, eu costumo dizer, também eu fiz curso de médium na Sociedade Espírita Ramatiz, quero mandar um abraço para todos de lá. Tenho todos os livros do Allan Kardec, né? Do Hippolyte Denisard Rivail, que foi realmente esse mestre de química, esse grande sábio que se tornou Allan Kardec e colocou no mundo uma filosofia que é muito mais que religião e que mostra exatamente por que nós estamos aqui de passagem. E esse livro é muito interessante porque ele foi meditado, essa é a palavra, porque há vários tipos de mediunidade. Existe a psicografia, que a pessoa se concentra, existe a psicografia que a intuição chega. Então, basicamente, era uma intuição. Volta e meia eu chegava da rádio, tipo 3 horas da manhã, tomava um banho, comia um lanche, quando deitava na cama, aí vinha o cidadão aí, o Mr. Richard, wake up, you must to learn something. Você precisa ler alguma coisa em inglês. Mas, Fernando, mas por que em inglês?
porque no meio do livro você vai saber exatamente por que no início de tudo ele dá o seu testemunho. Inclusive esse livro começa, ele era nessa encarnação dos Estados Unidos, ele era um cidadão de cor, muito musculoso, mas não era desses tipo Schwarzenegger, não. Era fino, mas com músculos excelentes, e vivendo precariamente. Quando passou um ciclo, ele passou a ser trapezista. E começou a criar daí Velocity, que quer dizer velocidade. Começou a criar um grande fã-clube, né? E esse fã-clube, ele era um jovem, muito bonito, e estava se aproveitando disso, e um dia ensaiou dar o chamado salto mortal triplo. Acontece que pediu para tirar a rede, aquela rede que se o cara cair, salva a vida dele. E ele deu o salto e, por último, não conseguiu ser apanhado pelo chamado apanhador, que é o cara musculoso que fica, e veio a falecer. Só que o espírito descolou imediatamente do corpo. O espírito é o que tem a consciência, e em determinado momento ele se via lá pedindo, por favor, eu estou vivo, não estou vendo, e viu o corpo dele lá, apavorou. E a partir daí, então, o Richard narra exatamente o que ocorreu depois da sua morte física. Então, quem tiver interessado, tem esse livro aí, é só procurá-lo. Só o Amor Constrói, autoria Fernando Sérgio, Richard Espírito, um romance mediúnico, como aqui diz, e na verdade traz algumas informações que eu imagino sejam de valor. Tá bom? Gente, por hoje é só. Muito obrigado, um grande abraço a vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um neste dia, que é muito importante, porque com certeza é o melhor dia das suas vidas, né? O passado foi passado, já não mais existe, né? Ou existe na mente da gente, né? Existem momentos felizes e momentos nem tanto. Hoje é o dia que você pode construir alguma coisa, e o amanhã Deus proverá.